Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Mário Sérgio e começa agora o programa Esse é o Ponto, um programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conosco está aqui hoje o Dr. Benedito, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para tratar do assunto Universidade e Confessionalidade, liberdade de cátedra. Dr. Benedito, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, professor Mário Sérgio. É um grande prazer estar nesse programa que tem tido uma boa audiência na nossa TV Mackenzie. Okay. Dr. Benedito, para iniciarmos o programa, temos aqui uma pergunta. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a estrutura da Universidade Presbiteriana e o que é ser um reitor de uma instituição desse porte. Bom, a estrutura da universidade ela está situada dentro do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O Instituto Presbiteriano Mackenzie é a instituição mantenedora da universidade, também dos nossos colégios. Nós temos a nossa universidade presente em 3 campi. Aqui, Genópolis é o campus sede da universidade, temos um campus em Campinas e um campus Boanerges Ribeiro, também conhecido como o campus Alphaville. As atividades são desenvolvidas acadêmicas nesses campi e a universidade, ela naturalmente, ela está dentro, estruturalmente, ela está dentro de um complexo maior, que é, como falamos, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, cuja instância máxima é o seu Conselho Deliberativo. É no Conselho Deliberativo que estão estabelecidas as grandes políticas para a universidade e para toda a instituição, ou seja, os colégios também. E dentro dessa estrutura, nós temos a figura do reitor como responsável pela universidade. Outra parte muito importante nessa estrutura executiva é também a diretoria executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a nossa mantenedora, que é levada a efeito através de um diretor-presidente e mais 3 diretores que o auxiliam na sua tarefa e são responsáveis pela infraestrutura, pela gestão financeira, pela gestão de recursos humanos de uma forma geral. E o reitor é responsável por toda a atividade acadêmico-administrativa da universidade e assessorado diretamente por 3 pró-reitores. Pró-reitoria de assuntos acadêmicos, que trata da questão da graduação, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que trata naturalmente da pesquisa, da pós-graduação, e a pró-reitoria de extensão e educação continuada. Então, essas 3 pró-reitorias, elas se responsabilizam por auxiliar o reitor no que diz respeito às políticas acadêmicas, formularem políticas ou proporem políticas para a reitoria e exatamente nas 3 atividades fim da universidade, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Além disso, nós temos também na nossa estrutura da universidade as chamadas unidades acadêmicas. Nós temos atualmente 8 unidades acadêmicas que são organizadas em função das atividades fim que são realizadas nessas atividades. Por exemplo, este programa, ele está sob a responsabilidade de uma dessas 8 unidades acadêmicas, que é exatamente o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, o CEFT, tá? Onde estão ali os cursos de pedagogia, de teologia, de filosofia e de pós-graduação em educação, arte, história da cultura e ciências da religião. É um exemplo de uma unidade acadêmica. Todas as atividades acadêmicas, então, são realizadas no âmbito de cada uma dessas unidades acadêmicas da nossa universidade. Como falamos, são 8 unidades na nossa universidade. Doutor Benedito, outra questão interessante para nós é que a universidade ela tem o seu discurso confessional. Sim. Né? Nós sabemos a história do Mackenzie, conhecemos bem esse legado que foi deixado aí pelos missionários americanos e por isso nós gostaríamos de fazer mais uma pergunta para o senhor, agora focando a questão da confessionalidade. Por ser uma instituição confessional, quais são as ações propriamente da reitoria para a divulgação dessa confessionalidade?
Bom, enquanto instituição confessional, nós temos uma grande responsabilidade. Eu diria um diferencial no conjunto das mais de 2.000 instituições de ensino superior do país. A grande maioria, naturalmente, não é instituição confessional. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Por que isso? Porque ser uma instituição confessional é primar por princípios e valores que precisam ser cultivados, divulgados e, sobretudo, vividos. Talvez seja o maior desafio é viver a confessionalidade e não apenas divulgar essa confessionalidade. No que diz respeito à divulgação da confessionalidade, nós temos algumas práticas que são bastante importantes. Por exemplo, antes de qualquer evento da nossa universidade, evento público e muitas vezes também reuniões de trabalho, como, por exemplo, a reunião das congregações ou reuniões que têm uma dimensão maior, nós sempre temos uma palavra devocional. Essa palavra devocional, ela tem sido levada a efeito sempre pelos nossos capelães que estão ligados à nossa chancelaria. Na realidade, quando se fala em confessionalidade na universidade, a figura principal nesse aspecto nem é o reitor, é o chanceler. Nesse caso, no nosso chanceler da universidade, o reverendo doutor Davi Charles Gomes, que vamos dizer assim, nós poderíamos dizer que é o guardião da nossa confessionalidade. Agora, cabe ao reitor, naturalmente, implementar as ações de confessionalidade, fazer com que a confessionalidade, juntamente com a chancelaria, ela possa ser uma realidade. Então, essa é uma ação extremamente importante. Antes de qualquer evento nosso, nós fazemos sempre uma palavra devocional, explicitando para a nossa comunidade universitária ou para visitantes, pessoas que estão presentes naquele evento, aquela reunião, que nós somos uma instituição confessional e que aquele momento é um momento especial diante daquele evento. Uma outra ação que eu gostaria de pontuar também é na contratação dos professores mesmo. Quando nós contratamos os nossos professores, nós fazemos questão de dizer para eles aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos, a nossa origem, o que fazemos, por que fazemos, a nossa motivação, e sempre mostrando que nós somos uma instituição confessional e que aqui nós temos alguns procedimentos que precisam ser seguidos. Por exemplo, nós não permitimos que haja aqui militância, e militância ideológica, ou qualquer militância que vá de encontro aos nossos princípios e valores. Embora nós deixemos muito claro para o nosso corpo docente, que está ingressando, como também, de uma forma geral, nós o fazemos em outras reuniões que temos com o corpo docente, com o corpo discente, em que nós temos aqui, temos que cultivar o livre pensamento, nós temos que ter a liberdade de pensamento. Os nossos alunos em sala de aula, nós cultivamos ou desenvolvemos no nosso aluno o senso crítico, o espírito crítico. A universidade ela não pode abrir mão disso. Agora, nós não podemos fazer militância em sala de aula, porque, primeiro, foge aos nossos, desde que essa militância fuja aos nossos princípios, e também porque pode causar constrangimento aos alunos que estão em sala de aula. Então, esses são dois pontos importantes, exatamente na contratação de professores. Deixamos muito claro que ambiente os espera aqui dentro da universidade. E também o fazemos, professor, já na recepção dos nossos alunos. Nós temos um momento muito especial no início de cada semestre, que é o que nós chamamos de recepção solidária. Antigamente dizíamos assim, trote solidário, mas não existe trote solidário. Então extinguimos essa palavra, essa expressão, trote solidário, por uma recepção solidária. Ali a nossa palavra é exatamente nessa direção. Nós mostramos a nossa estrutura, como nós funcionamos, quem são todos os atores envolvidos no processo educacional daquele aluno que está ingressando na universidade, e mostramos os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que nós cremos, porque é o seguinte, nós não podemos ser neutros. Nós não somos neutros. Nós temos uma linha de pensamento, nós temos uma filosofia de vida, uma cosmovisão que nós procuramos explicitá-la em todas as ocasiões possíveis. E já o fazemos
quando recebemos os nossos alunos. Então, eu creio que esses são 3 momentos muito importantes de divulgação da nossa confessionalidade, que marcam as nossas atividades do dia a dia aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Okay. Bom, nós podemos então resumir que, tanto para os alunos que estão chegando, para os professores que são contratados, a universidade deixa muito claro, então, qual é a sua cosmovisão. Ou Exatamente, seja, não há possibilidade de nenhum tipo de engano. Não há possibilidade, nem mesmo para aqueles que já estão aqui há muito tempo. Aliás, para esses, muito menos, né? Porque nós somos uma instituição que nasceu confessional. Né? Nós somos uma instituição que, lá nos seus primórdios, em 1870, ela já nasceu da iniciativa de missionários que vieram para o Brasil e que já com um projeto educacional, né, pensado, ou seja, exercer a missão como missionários, mas também uma outra missão, que é a missão educacional. Aliás, nós como cristãos, evangélicos, não podemos deixar de lado a perspectiva de que a educação ela tem um papel muito importante na formação do cidadão, no caráter ético, todo o desenrolar da vida do jovem, da criança, ela tem a educação tem um papel extremamente importante. Então, na educação, mesmo a educação já iniciando a educação básica, como foi lá no nosso início, lá em 1870, era uma escolinha de educação infantil, ali a preocupação com o ser humano de forma integral, com aquelas crianças, já existia desde aquela época. E isso não mudou ao longo desse tempo todo, isso continua até hoje na universidade. Ou seja, nós nos preocupamos com o nosso aluno, aqui na formação do nosso aluno, como um ser integral. Não só preocupados com a formação deste aluno, técnica e cientificamente falando, mas de uma forma ampla. Estamos assim, mas não fazemos proselitismo. Okay. Isso é muito importante. Nós não fazemos qualquer proselitismo aqui, até porque o número de pessoas cristãs aqui não é maioria, ou seja, de evangélicos, vamos dizer melhor, evangélicos é uma minoria aqui dentro da nossa universidade. Então nós não fazemos proselitismo, mas nós fazemos questão de dizer qual é a nossa linha de pensamento. Ok, doutor Benedito, muito obrigado pelas perguntas. O programa Esse é o Ponto vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o programa Esse é o Ponto. E conosco o Dr. Benedito, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dr. Benedito, no bloco anterior nós ouvimos o senhor falar sobre a questão dos cultos nos departamentos e sempre nas programações uma devocional, uma palavra de orientação, uma palavra de norteamento, vamos dizer assim, para aqueles que estão ali, tanto os professores, os alunos, como também os convidados. Diante disso, nós gostaríamos de perguntar para o senhor, no que diz respeito mais especificamente aos professores, como o senhor entende a liberdade de cátedra e como conciliá-la com a confessionalidade? Olha, eu acho que são coisas que são plenamente conciliáveis sem grandes problemas. Uma universidade não pode abrir mão da liberdade de cátedra do professor. Ou seja, o professor é a autoridade máxima em sala de aula. Tá? Claro, nós não temos
mecanismos que possam exatamente assegurar tudo aquilo que o professor está dizendo em sala de aula. Não temos como fazer isso, não gravamos as aulas, né? Não temos como fazer isso, mas os professores são avaliados em função, e essa avaliação é periódica, em função da percepção dos alunos com relação ao desempenho do professor. Então, o professor tem liberdade de expressar o seu pensamento, mas desde que esse pensamento ele não vá de encontro aos nossos princípios, aos nossos valores. Ou seja, como nós falamos, nós não podemos admitir que o professor faça qualquer militância ideológica em sala de aula. Isso aí foge daquilo que nós queremos dos nossos professores. Mas o professor ele tem a liberdade de pesquisar assuntos dos mais diversos, levar para a sala de aula, ouvir a opinião dos alunos a respeito daquele assunto. Ou seja, os professores eles têm o escopo da sua matéria definido. O professor, nas mais diversas áreas do conhecimento, ele pode até sair da sua matéria, mas em assuntos correlatos com o assunto, naturalmente. Tá? Ou seja, não há qualquer problema na nossa universidade no que diz respeito a cercear a palavra do professor. Seja como nós colocamos no início do programa, na universidade nós não podemos abrir mão da sua característica básica, que é o contraditório. Ou seja, um professor não pode... ele tem que ouvir o aluno, né? Se o aluno está discordando daquilo que o professor está colocando, esse espaço tem que estar assegurado para o aluno. Ou seja, o diálogo, a discussão, o livre pensamento, ele tem que ser uma prática em sala de aula. Agora, é diferente da militância. Não é militância ideológica em sala de aula, isso aí nós realmente não concordamos, não é o procedimento que nós recomendamos e solicitamos aos nossos professores. Ok, doutor Benedito, muito obrigado pela sua resposta. O programa Esse é o Ponto vai para mais um intervalo, voltamos já. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Esse é o Ponto. Conosco, o Dr. Benedito, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dr. Benedito, a nossa última pergunta para o senhor tem a ver com pesquisa. O Mackenzie tem se destacado em muitas áreas sobre pesquisa, mas especificamente nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco para nós sobre o grafeno. Como o senhor está vendo essa possibilidade,
como o Mackenzie está entendendo aí essa possibilidade de pesquisa nessa área tão importante hoje para nós? Olha, o grafeno a pesquisa em grafeno é uma das pesquisas das mais relevantes hoje desenvolvidas na nossa universidade. Temos vários projetos. Hoje nós temos cerca de 450 projetos ativos de pesquisa nas várias unidades acadêmicas da nossa universidade. Mas o grafeno é talvez um dos mais relevantes no momento, pelo investimento que é feito pela própria instituição, pela parceria que foi desenvolvida com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pelo interesse que tem despertado em várias empresas aqui de São Paulo e de outras regiões, e pela inserção da universidade num circuito internacional de instituições que desenvolvem pesquisa numa área tão estratégica como é a área de aplicações do grafeno. O grafeno é um material, vamos dizer assim, dizem até um material milagroso, porque ele tem algumas características muito interessantes, porque ele tem características mecânicas, características elétricas, características ópticas, que são singulares. E que, quando combinadas, elas podem ser utilizadas em várias aplicações das mais diversas, aplicações industriais, aplicações para o nosso dia a dia, da vida do cidadão. E as pesquisas aqui, elas apontam para 3 áreas de aplicações. Uma área da fotônica, onde nós estaremos desenvolvendo dispositivos optoeletrônicos ultra rápidos que possibilitarão comunicações de dados mais rápidas do que nós temos hoje. É exatamente nessa área que o projeto de aplicação do grafeno ele começou. Mas estamos também desenvolvendo na área de energia, pelas características que o grafeno também tem, características elétricas, que vão possibilitar com que nós possamos desenvolver baterias, acumuladores, capacitores, supercapacitores, muito melhores do que aquele que nós temos hoje. Ou seja, qual a ideia? Que com o grafeno nós possamos ter baterias mais compactas, mais leves e com maior capacidade de energia. Então, por exemplo, o carro do futuro, o carro elétrico, ele já é uma realidade hoje, mas ainda temos baterias que são pesadas, baterias que não têm uma durabilidade em termos do armazenamento de energia satisfatório. Então, esperamos que com o grafeno nós possamos avançar bastante nessa direção. E a outra área de aplicações é a área de compósitos. Nós vamos aproveitar as características mecânicas, por exemplo, do grafeno, porque o grafeno ele é um material leve, muito leve, extremamente resistente, 200 vezes mais resistente do que o aço, por exemplo, e ele é transparente também. Então imagine a gama de aplicações que nós podemos pensar em utilização desse material, o grafeno, combinado com outros materiais. Daí a palavra compósitos, ou seja, é uma composição do grafeno com outros materiais, de tal maneira que nós possamos utilizá-lo para aplicações realmente bastante interessantes. Que vão desde, por exemplo, um relógio de pulso flexível, ou uma TV, um display, uma TV em que você dobra, guarda, e quando você quiser utilizá-la, você desdobra, você abre e coloca na parede para você. Então, teoricamente, com o grafeno, isso será possível. Se você me pergunta quando será isso, não é possível mensurar. Mas, claro que as pesquisas estão muito avançadas lá fora, em outros países, aqui também, nós já estamos nos envolvendo nessa pesquisa. Eu creio que dentro em pouco, nos próximos anos, nós teremos muitas surpresas na utilização do grafeno. Eu tenho certeza também que as pesquisas com esse material, desenvolvidas aqui no nosso Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia, no âmbito da engenharia, vai nos trazer muitas alegrias e também contribuirá para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. No momento em que nós dominamos essa tecnologia bastante avançada, isso contribui para que o país seja competitivo, numa área que muitos países estão correndo para dominar essa tecnologia. Creio que será uma contribuição
que a nossa universidade estará dando, não para a formação apenas de novos cientistas, novos engenheiros, mas também para o país, no sentido de torná-lo mais competitivo nessa área bastante estratégica. Esse é o ponto, doutor. O Mackenzie trabalhando para um futuro melhor. Doutor, nós queremos agradecer imensamente a sua participação aqui conosco e reservamos agora alguns minutos para que o senhor faça aí uma saudação, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, nós agradecemos a oportunidade de conversarmos aqui com os nossos ouvintes a respeito da confessionalidade e também outro aspecto abordado, a questão da pesquisa que é desenvolvida na nossa universidade. Afinal de contas, nós somos uma universidade singular, eu diria. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela é uma universidade, eu diria, única pela sua dimensão, pela qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, que é atestada pelos órgãos de fomento, pelos órgãos avaliadores externos à universidade, que nos colocam, por exemplo, pela 4ª vez consecutiva, como a melhor universidade não pública do estado de São Paulo. Então nós queremos, então, desejar a todos os nossos ouvintes, aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos colaboradores técnico-administrativos, que possamos todos juntos estar desenvolvendo os maiores esforços possíveis para que nós possamos ter a nossa universidade como uma universidade que seja considerada como uma universidade diferenciada no contexto educacional do nosso país. Esse é o grande desafio. Esse é o ponto para todos nós. Obrigado, reitor, pela participação. Obrigado, queridos, pela audiência. Qualquer dúvida ao que foi tratado no programa, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico. Até uma próxima oportunidade. Você já conhece o doador? O doador é um cara legal. Todos gostam do doador. As garotas se amarram no doador. Mas o que é preciso para ser um doador? Veja que as únicas requisições são que você pese pelo menos 50 quilos. Não que você precise pesar muito mais do que isso, né, rapaz? Mas pelo menos isso. Que magreza é essa, menina? Ah, e se você fez uma tatuagem ou um piercing há menos de um ano, também não pode. É, gata, dessa vez não dá. Mas quem sabe no ano que vem, né? Dá pra ver que vocês estão na faixa entre 18 e 69 anos. E vontade e disposição não lhes falta. É disso que precisamos, pois se apenas 4% da população decidisse ser doadora, poderíamos suprir todos os estoques. Daria até pra revezar. Por isso, junte-se a nós e descubra o poder que seu sangue pode ter na vida de outras pessoas. Porque um dia pra você pode render muitos outros pra alguém.